grande. E pensando nisso, Deus, Ele me mostrou assim como está na palavra, em Hebreus 5, se eu não me engano, 12, não. Depois eu lembro, vou tentar lembrar da passagem. Mas que em determinado momento nós precisamos deixar de tomar leite e nós precisamos crescer e se alimentar de coisas sólidas. Nós precisamos buscar essa maturidade. Da mesma forma como nossos filhos, nós os desejamos que eles cresçam, que eles amadureçam, que eles busquem mais, busquem entendimento, conhecimento, busquem também ao Senhor. Assim também o nosso Pai, Ele deseja a todos nós. E para isso, nós precisamos fazer o quê? Será que precisamos mudar? Precisamos mudar a nossa mente? Isso me veio muito à reflexão essa semana. E até o momento, até uns minutos atrás, eu estive refletindo bastante. E Deus está me enchendo. E olha, eu não consegui anotar tudo que Ele gostaria que eu trouxesse aqui. Mas que Ele me perdoe e que eu possa transmitir aquilo que estiver ao meu alcance. O que você faria se você tivesse somente mais um dia de vida? Talvez muitos já pensaram sobre isso. O que você gostaria de fazer? Será que você gostaria de ter uma última refeição? Será que você gostaria de passar um tempo precioso com a sua família? Ou fazer uma viagem que você gostaria? Mas se a gente parar para pensar, tudo isso está muito conectado à nossa vontade, aos nossos desejos aqui na Terra. E eu não sou diferente disso. Mas será que a gente separou um tempinho para Deus nesse um dia que lhe resta? Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que dando continuidade, lembrando da ressurreição dele, que ele morreu por nós. E hoje nós temos o privilégio de estar aqui. Nós não temos somente um dia. Nós temos muito mais do que isso. Nós temos uma vida inteira pela frente, para que nós possamos buscar mais. E, consequentemente, ter mais tempo para Ele. Só que nós, com nossas limitações, nosso ego, nós acabamos buscando somente aquilo que nos convém, que é a nossa necessidade. E antes de dar sequência, vamos fazer a leitura de Romanos 8. Acho que tem que dar um ESC. Dá um ESC, Gabriel. Isso aí. Volta lá no rolê.
Nós vamos iniciar a leitura aqui. Abrem suas Bíblias em Romanos 8 e vamos fazer a leitura. A minha é a versão ARA, tá? Mas vocês façam a leitura. Legal. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, e em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado, assim condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne, aspira o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira o que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, para novamente temerem, mas para receberem o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A criação aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. Agora, não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo.
nessa esperança fomos salvos. Contudo, volta um pouquinho. Contudo, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo? Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ao que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentaremos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Quando Cristo morreu por nós, vendo essa passagem, Ele nos deu a oportunidade de nós termos uma nova identidade. Somos filhos dele. Creia nisso. Ele é tão misericordioso, Ele é tão bom, que Ele nos deu uma escolha. E Ele nos dá um livre-arbítrio para isso. Você pode escolher. E nós temos essa possibilidade de ser o filho amado dEle, de ser herdeiro do reino. E às vezes eu paro para imaginar o tamanho da grandeza disso, né? Talvez nós hoje não temos condições de enxergar o tamanho dessa grandeza, porque não é o momento. Mas nós temos que ter fé e crer nisso tudo. E muitas vezes o inimigo ele nos confunde justamente pela nossa identidade. Vou fazer um compartilhamento, né, bem breve. Mas em muitas situações nós somos atacados justamente pela nossa identidade, de quem nós somos.
e ele nos traz confusão daquilo que nós somos. Mas pela glória de Deus, pela graça imensa dele, ele consegue nos fazer lembrar de quem realmente nós somos. Teve um momento da minha vida em que eu me achava muito bom naquilo que eu fui designado no trabalho, sabe? E por anos, acho que meu ego, meu orgulho foi se aumentando. Até que ele me tirou de lá. E eu tive que começar do zero. Foi um momento muito difícil para mim, em que eu perdi um pouquinho o meu chão. Parece que eu perdi a minha identidade. Mas na verdade era uma identidade que era do mundo, e não uma identidade que Cristo desenhou para mim, sabe? E muitas raízes foram criadas nesse momento em que eu estava crescendo na minha carreira, na minha vida, né? E eu pensei comigo mesmo, penso hoje, né? Falei, nossa, quanto tempo eu gastei com isso. E às vezes eu coloquei foco demais nessas coisas, coloquei tempo demais. E às vezes até sacrifiquei a minha família por conta disso, né? Mas hoje eu vejo como foi bom ele ter me tirado de lá. Porque ele me fez resgatar a minha verdadeira identidade, de quem eu sou, ao qual fui criado, ao qual ele gostaria que eu pudesse servir. Eu continuo trabalhando, né? Não no mesmo lugar, mas com outra mentalidade, com a renovação da mente que ele me deu a oportunidade de trazer, com a transformação que ele trouxe até mim, né? Pelas vidas preciosas que me ajudaram a enxergar, pelas vidas que me ajudaram a trazer cura, a libertação. Nós temos que estar sempre atentos, de coração aberto, buscar se permitir ser ajudado, se permitir ser curado. Muitas vezes, eu falei, mas por que isso, né, nesse tema? Muitas coisas que acontecem em nossa vida são pedra de tropeço, que nos fazem, muitas vezes, desistir dessa caminhada, desistir de nós buscarmos essa santificação, buscarmos o reino de Deus. Mas nós temos que perseverar. Vai ser muito difícil. Serão muitas lutas, serão muitas batalhas. Mas nós temos que ter fé. Nós temos que perseverar e crermos que não são somente essas coisas do mundo que nos farão felizes, que nos vão trazer benefícios para nós, mas são as coisas eternas, coisas do reino. E elas trazem essa renovação da mente, essas coisas que nós vivenciamos seguindo a Deus, que nos fazem ter essa esperança, algo muito maior. E eu, irmãos, olha, desde que eu me converti, eu só tenho que dar graças a Deus, porque eu tenho
Tenho vivido lutas? Com certeza. E muitas. Mas a graça que Ele me dá, quando olho para trás, é muito maior. E às vezes, é essa graça, é essa bênção que nós esquecemos muitas vezes de lembrar, de dar valor. Da mesma forma, a morte de Cristo. Às vezes a gente escuta, ouve, lê, mas será que a gente consegue dar o devido valor que foi o ato? Será que a gente consegue realmente entender o tamanho desse ato em nossas vidas? Quando eu penso nisso, às vezes eu tenho vergonha da minha vida. Porque Ele deu a vida por todos nós. E eu nem mesmo consigo fazer o mínimo. O pouco arrependimento que eu tenho, que deveria ser o meu papel. No versículo 12 até o 17, deixa eu ler aqui. Fala assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, mas se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste do espírito da escravidão, mas viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos de Abba Pai. O próprio Espírito testifica como o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém? Então Ele nos deu uma escolha. Nós podemos viver a nossa vida terrena na terra ou buscar essa vida em santidade. E nisso Ele nos dá essa nova identidade. Uma nova vida. Uma vida com muitas promessas. Para isso a gente precisa abandonar a nossa vida antiga. Confesso que às vezes eu não me dou conta de tudo o que eu carrego que eu deveria abandonar. Mas Ele é tão bom que Ele nos deu o Espírito Santo para que nos ajude a buscar entendimento, buscar aquilo que nós precisamos abandonar, através da palavra, através do irmão. Isso me lembra muito o povo do Egito. Eles tiveram a oportunidade de sair de escravos para serem libertos. Mas mesmo assim, eles não conseguiam deixar para trás a vida que tinha. Porque eles não reconheciam essa grandeza que a promessa de Deus na vida deles.
mas que nós possamos ser libertos também dos nossos pecados, das nossas fraquezas, daquilo que nos impede de avançarmos mais para a santificação, para buscarmos, tirarmos essas pedras de tropeço das nossas vidas. Quem aqui quer se livrar dessas pedras de tropeço, levante a sua mão. Amém. Glória a Deus. Muitas vezes essas pedras são coisas que tomam nosso tempo. Às vezes é nosso orgulho, às vezes é nosso ego, às vezes são coisas que nos fazem estar presos aqui na terra, as coisas materiais. O meu foi o trabalho. As raízes foram tão profundas que eu demorei para ser curado. Mas a força de Deus me arrancou de lá. E Ele tem poder para isso. Basta você querer. Amém? E Ele quer que você cresça. E por isso que vocês estão aqui. Para que vocês possam se alimentar do alimento sólido. E buscar esse crescimento e maturidade que Ele deseja. Nessa passagem eu destaquei alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Pode passar? O primeiro deles é vivendo segundo o Espírito. Então nós devemos nos ocupar com as coisas do reino e não com as coisas do mundo. E são coisas que nós precisamos sempre estar atentos, porque facilmente nós somos... Esse tempo é roubado de nós. Um claro exemplo, por exemplo, é o celular. É um instrumento muito importante na nossa vida, mas claramente ele rouba nosso tempo. Nós podemos ver nas nossas crianças, e eu sou testemunha disso. E se eu não faço minha parte, eu posso estar sendo negligente com a minha família, com a minha filha. E eu tenho que ser o exemplo também disso. É fácil falar, mas é tão difícil fazer. Mas se nós não lembrarmos disso, será que nós conseguiremos tomar alguma atitude? Talvez não. Mas que nós possamos lembrar que é um tema importante. Não falo somente do celular, mas tantas outras coisas que roubam o nosso tempo. O trabalho, por exemplo, era o tempo que às vezes roubava o tempo da minha família. Eu dedicava mais tempo ao trabalho do que à minha família. E quando Deus me tirou daquele local e me colocou em outro lugar, aquilo já não era mais um ídolo para mim. E eu comecei a ter mais tempo com a minha família. Comecei a perceber o quão importante era. E eu dou graças a Deus, porque Ele me deu a oportunidade de mostrar. E eu vejo tantas outras coisas que têm roubado esse tempinho, sabe, precioso, de estar lá em família, né? A carne é frequentemente usada no texto para representar os nossos desejos, as nossas vontades. Os prazeres, as paixões.
desse mundo. Mas que, no fundo, eles não trazem a verdadeira paz e a liberdade, que é a promessa do Senhor. Muitos se sacrificam por essas coisas e não têm paz, e são escravos do mundo, daquilo que ele entregou como ídolo. Segundo ponto, a submissão ao Espírito de Deus. Nós precisamos vigiar realmente se estamos vivendo controlado pelo Espírito. Pois se alguém não tem o Espírito de Cristo, não permanece em Cristo. Nós precisamos vigiar, pois facilmente nós podemos ser controlados por outras coisas. Nós somos aquilo que nós alimentamos. Se nós nos alimentamos de Deus, da palavra, do Espírito, somos de Deus. Mas se nós nos alimentamos das coisas desse mundo, nosso coração, nosso ídolo estará nele. E de lá nós investiremos todo o nosso tempo nele. E seremos escravos dele. Que sejamos então escravos de Deus, do Espírito Santo. Porque ele sabe o que é melhor para nós. Terceiro item, a mortificação das obras da carne. Devemos cuidar para fazer morrer as nossas práticas pecaminosas através do Espírito. Muitas vezes nós temos desejos, vontades e aquilo que nos atrapalha de avançar. Eu mesmo tenho os meus problemas, cada um sabe dos problemas que tem. Não necessariamente a gente precisa resolver de um dia para o outro. A gente sabe que não nos faz bem, mas que possamos lembrar de que a gente precisa da ajuda dele, lembrar que mesmo não resolvendo de imediato, mas que nós possamos nos libertar disso, porque a gente sabe que vai ser uma coisa boa e que nos vai ajudar na nossa caminhada. Nem tudo a gente consegue resolver num estalar de dedos. Muitas vezes vício. É raro ver alguém, por exemplo, mudar do dia para a noite. São lutas, são processos que às vezes é tão enraizado que é difícil trazer essa mudança, mas que você possa buscar a mudança, mesmo que pouco a pouco, mas que você tenha um objetivo de realmente querer no fundo do seu coração essa mudança. Amém? A esperança da redenção. Manter viva essa esperança do corpo na glória futura, mesmo em meio ao sofrimento atual. Nós temos que ter fé de que o que Ele deseja para nós é muito melhor aquilo que nós desejamos. Que as promessas dEle são muito melhores que as nossas, que o mundo promete. Nós nos satisfazemos com pouco, mas o que Ele tem é muito maior do que a gente pode imaginar.
Nós aqui nos contentamos com migalhas e Ele nos promete um banquete. Só que nós queremos para agora e o tempo dele é diferente do nosso. Por isso nós temos que ter fé, temos que ter paciência, porque Ele tem preparado algo muito maior para nós. Sensibilidade à direção do Espírito. Nós devemos ser conduzidos pelo Espírito. É a marca do Filho de Deus. Devemos vigiar para não resistir ao seu direcionamento. Irmãos, nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo. Estarmos atentos. Para isso nós precisamos buscar a intimidade dele. Para que nós possamos ter essa sensibilidade. Se nós não buscarmos isso, assim como o seu relacionamento com a sua família, com o seu cônjuge, quando você tem essa intimidade, você sabe o que ele está pensando, você sabe o que ele está buscando, porque você já o conhece. Da mesma forma, a gente precisa buscar essa intimidade com Deus, e para conhecer melhor Ele, nada mais que o que Ele deixou para nós, que é a palavra dEle. E através dela nós possamos buscar essa intimidade, buscar esse relacionamento, estarmos sensíveis à vontade dEle. Persistência na oração, mesmo na fraqueza. Não é fácil, mas nós temos que buscar todos os dias. Orar por tudo aquilo que a gente tem, porque Ele nos deu um intercessor maravilhoso que é o Espírito Santo, que nos comunica diretamente com Ele. E nós temos esse privilégio de sermos ouvidos, de termos nossos problemas ouvidos, nossos desejos muitas vezes realizados. Ele nos ouve e nós precisamos manter essa comunicação, esse relacionamento. No próximo slide, alguns pontos que nós precisamos abandonar, corrigir. Uma delas é justamente essa vida que nos enraiza nesse mundo. Não que a gente não tenha que fazer nada do que Ele oferece, mas nós não devemos estar presos a ela, ser escravos dela, que ela nos domine, que ela nos roube o tempo precioso que nós temos com o nosso Pai. Tirar o foco dessas coisas terrenas da nossa mente que ocupa, né? Facilmente nós somos bombardeados através da comunicação do mundo, das coisas, dos prazeres, mas que nós possamos nos alimentar de coisas boas. Da falta de fé, da promessa da glória futura, né? Que nós possamos fortalecer a nossa fé, das promessas que Ele tem para nós. Nós somos humanos, vamos fraquejar. Vai ter momentos que nossa fé vai ser abalada, mas que nós possamos lembrar que nós não estamos sozinhos. Ele está conosco e que nós possamos também ser sensíveis aos nossos irmãos, para que nós possamos também ser ferramentas, né, de cuidado quando a nossa fé esmorece. Quarto item, desconfiança do amor de Deus.
que nós não duvidemos do amor dele, sabe? Que nós possamos crer que o amor dele é muito maior do que nós possamos imaginar. Aceitar a condenação de Cristo já anulou. Que nós não façamos o contrário de tudo aquilo que ele já fez. Que nós possamos afirmar, concordar. Não tenhamos dúvida daquilo que ele das suas promessas. São tantas as bênçãos, são tantas as promessas dele, que nós possamos lembrá-las, que nós possamos tomar o cuidado de não ir contra aquilo que ele prometeu. Amém? Vamos ter um momento de oração, para que que o Senhor possa nos ajudar a lembrar dessas palavras, dessa mensagem, e que nós possamos sair diferente hoje do que entramos, Pai. Pai, obrigado por esse momento, Pai, que o Senhor tem reservado para nós, Pai. Obrigado pela vida preciosa de cada um que o Senhor trouxe até essa casa, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ministrado através do louvor, do cuidado com as crianças, da mensagem, Pai, do cuidado, do amor do Senhor através dos irmãos, do acolhimento, Pai. Que cada pessoa aqui, Pai, cada filho amado do Senhor, possa voltar para casa diferente de como entrou hoje, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, sabedoria e discernimento para que possamos buscar crescimento, maturidade, Pai, assim como o Senhor deseja para nós, Pai, que nós deixamos de ser crianças, mas sejamos maduros, Pai, possamos buscar entendimento, possamos buscar, Senhor, a santidade. Dá-nos, Senhor, ousadia, dá, Senhor, a liberdade de poder crescer, Pai, nos teus caminhos. Assim eu oro pela vida de cada um. Consagro, Senhor, desde já. Em nome de Jesus. Amém. Pela graça de Deus, a palavra eu encerro por aqui. Eu deixo a palavra agora com o pastor Paulo. Sabe que eu tenho dificuldade de lembrar dos avisos. Amém. Obrigado, irmão Márcio, pela palavra. Semana que vem, queridos, nós teremos a nossa celebração do Dia das Mães. E será um momento muito especial, tenho certeza, que para todas as mães. Nós vamos fazer um motiori de café da manhã. E a partir das 8 da manhã, então, a gente já vai estar tomando café da manhã aqui, né? Então você pode chegar mais cedo. A Cirlei vai correr uma lista lá no grupo, tá? Para ver o que você pode contribuir, tá bom? E a gente chega mais cedo nesse culto, para a gente poder estar junto. E depois a gente tem um culto normal, terminando por volta de 11 horas. E aí cada um pode ter o seu tempo com a sua mamãe na sua casa, né? Ou pegar fila nos restaurantes, né? Você que escolhe, né? Mas vai ser bênção demais. Então, motiori de café da manhã, tá?
Se tiver alguma dúvida, pode falar direto com a irmã Cirlei, mas a gente vai correr a lista lá no grupo também, tá bom? No domingo que vem nós teremos a ceia também, tá? A gente vai aproveitar e fazer tudo junto, e aniversariantes do mês, e que mais? Vai ser tudo junto. Aí os aniversariantes vão ter que comer antes do culto, né? Vai ser antes. Acho que é isso, né? Queridos, a gente está programando, né? Então anota aí na sua agenda. Eu sei que está um pouquinho distante, mas a gente já quer começar a compartilhar com os irmãos, né? Primeiro, nós teremos um retiro de jovens em Corpus Christi. As inscrições já estão abertas e a gente tem um grupo de jovens aqui da igreja que estão indo, né, que está indo. Então, se você tem interesse de participar, vai ser no acampamento Shalom, no feriado de Corpus Christi, quinta, sexta, sábado e domingo, no acampamento Shalom. Se você tem interesse, fala com a gente para a gente poder ver aí as inscrições e poder organizar o transporte. No dia 7 de setembro, queridos, já está um pouquinho longe, mas é bom você deixar anotado, né? No dia 7 de setembro, nós não teremos culto aqui. Vai ser o culto só lá no espaço Haká, lá na Liberdade, vai ser um culto do centenário da Holiness, do Brasil. Então, nós estamos nesse momento especial da nossa denominação, celebrando os 100 anos, e é um momento marcante para toda a denominação. Vai vir gente do Brasil inteiro, vai ser bênção demais, e vai ser no dia 7 de setembro, às 3 horas da tarde. E a gente vai ter vagas limitadas, né? Então, eu já reservei um número de vagas para a gente, mas se tiver mais pessoas querendo ir, então a gente reserva um pouco a mais, tá? Ainda não abriram as inscrições. Quando abrir as inscrições, aí a gente vai divulgar para que todo mundo confirme a presença. Por enquanto, só deixar anotado na agenda, 7 de setembro, 3 horas da tarde. No dia 27, né? É isso. 27 e 28 de setembro, nós queremos fazer o nosso retiro da igreja, e aí vai ser no acampamento Shalom, nós vamos fazer junto com Santo André e Osasco, tá? Então, essas 3 igrejas estão se unindo para a gente poder fazer o retiro. A gente fez no ano passado, foi muito legal, né? Quem esteve pôde aproveitar bastante, foi até o batismo da Cirlei e do Guilherme, né? Então, esse ano, quem sabe a gente já batiza mais gente aí, né? Quem sabe o Marcos agora? Eita, quem sabe, né? Então, esse ano, nos dias 27 e 28, a gente quer fazer o nosso retiro. É um final de semana comum, tá? Mas a gente quer ter esse momento juntos no sábado e no domingo lá no Shalom. Por enquanto, as informações que a gente tem é só que vai ser nesse dia, né? Então, a gente está programando, está conversando com as outras igrejas, e assim que tiver os outros detalhes, a gente compartilha com os irmãos. Amém, queridos? Acho que é isso de aviso. É uma coisa meio administrativa, mas a gente gostaria de compartilhar, né? Tem sido para os irmãos estarem orando junto com a gente, né? Nós estamos contratando uma empresa para a limpeza aqui da igreja, né? O que acontece? Nós temos os irmãos que fazem o serviço voluntariamente, e nós expressamos a nossa gratidão, né, a esses irmãos. Mas nós entendemos que é um trabalho que oferece alguns riscos, né? Então, há um tempo atrás, por exemplo, a gente teve uma experiência, né, infelizmente a Rosa até caiu aqui, se machucou, né? E a gente não quer que isso aconteça com nenhum dos nossos irmãos. Aliás, a gente não quer que aconteça com ninguém, né? Mas a gente precisa se precaver em relação a algumas coisas, né? E tem alguns trabalhos que a gente acaba não fazendo porque os irmãos são voluntários, têm o tempo restrito,
né? Então, os irmãos que vêm, eles têm ali aquela 1 hora, 1 hora e meia, às vezes 2 horas que se dedica a fazer aquele trabalho, mas a gente sabe que tem mais serviço para fazer. Então, a gente acaba fazendo aquilo que é básico. E glória a Deus por isso, né? Graças a Deus pelos irmãos que fazem o básico, mas a gente tem alguns outros trabalhos que precisam ser feitos também. Por exemplo, limpeza das janelas, uma limpeza mais pesada, né? Às vezes em algum lugar que a gente acaba não alcançando. E por isso a gente está contratando uma empresa para poder nos ajudar nesse serviço. Gente, a empresa está dando um preço assim, muito joia. Para vocês terem uma ideia, se você for pagar uma diarista, sai em torno de 150, 200 reais, né, por dia. A empresa está cobrando menos do que isso para a gente, né? Então, a gente está assim, muito, com o nosso coração assim, querendo muito fazer o serviço com essa empresa, mas nós já marcamos 2 vezes com eles e eles não conseguiram dar a atenção e fazer o serviço aqui. Então, é possível até que a gente troque de empresa. A gente tem 3 orçamentos, né? A segunda empresa, o orçamento é um pouquinho só acima, não é muito acima, né? Mas a gente está fazendo esse trabalho, tá? A diretoria da igreja está correndo atrás disso daí. Então, enquanto isso, né, vou pedir paciência dos irmãos que estão servindo nessa área, né? Para até a gente ajustar tudo direitinho. A gente pede um pouquinho de paciência e compreensão. E os outros irmãos, peço orações para que a gente consiga resolver essa questão, que vai ser uma bênção para a nossa igreja, né? Ter esse trabalho, que aí a gente vai poder ficar em cima também, né? Tá faltando isso, né? Aquilo lá, aquele outro trabalho, né? Isso daí vai ajudar bastante a gente a manter aqui a estrutura da igreja. E parece que não, né, gente? Mas é um trabalhinho, né, Rosa? A Rosa tem coordenado essa parte aí, né? A dona Neuza, a Ana Paula, né? Outros irmãos têm ajudado. E assim, parece que não, mas a gente gasta 2 a 3 horas para fazer aqui o trabalho que é básico, né? E a gente sabe que vindo uma pessoa profissional, ainda que a pessoa gaste aí as 6, 7 horas da diária, a gente sabe que o trabalho vai ser bem executado e a gente vai poder colocar mais alguns trabalhos no escopo, né, da empresa. Amém? Acho que é isso, né? Tem mais coisas para compartilhar? Não? Então vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar o culto de hoje. Abraça aí a pessoa do seu lado, declara a bênção sobre a vida dessa pessoa, né? Ora para que Deus abençoe a semana dessa pessoa, em nome de Jesus. Fala assim: Deus abençoa meu irmãozinho, minha irmãzinha. Que seja uma semana de trabalho abundante no Senhor. Que seja a presença do Senhor acompanhando em tudo o que ele ou ela fizer. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pelo privilégio de celebrarmos ao Senhor, de cultuarmos ao Senhor, e agora nós queremos nos despedir na tua santa paz, que a tua presença nos acompanhe em tudo o que nós fizermos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, poder, orientação, direção, proteção e unção do Teu Espírito Santo esteja com todos nós e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Então dê aí um abraço em pelo menos 17 pessoas, diga que essa pessoa é uma bênção. Uma ótima semana a todos.